é um trabalho que não é um trabalho de uma pessoa, né? É o trabalho de todo um grupo. É um trabalho que realmente requer muito empenho e muita vontade para que ele aconteça. Porque não é simples, né? Como você mesmo falou. Ele leva de um ano a um ano e meio a 2 anos um título, né? E vocês já estão entregando aí 20 mil e ainda tem mais 28 mil nos cartórios finalizados. Nos cartórios. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast, o Bonincast, né? Sempre trazendo aí um tema novo, com informações muito importantes para a população, para o cidadão que quer se esclarecer, quer ter um pouquinho mais de conhecimento das atividades, né? que abrangem a área de engenharia consultiva, a parte socioambiental. E o tema desse mês, né, o nosso tema, é sobre regularização fundiária, né? Bem, não poderia ser diferente, temos que sempre privilegiar com grandes especialistas na área. E o especialista desse mês é o Eric Vieira, que é o coordenador geral da área de regularização fundiária do município de São Paulo. Bem, Eric, muito obrigado pelo seu aceite, seu sim, por vir aqui conversar conosco e poder dar uma mensagem, explicar um pouquinho para quem nos assiste sobre esse tema, que é um tema tão importante e eu diria que pouquíssimas pessoas têm conhecimento do que se trata. Mas antes da gente começar a falar sobre regularização fundiária, vamos falar um pouquinho sobre o Eric, né? Fala um pouquinho, Eric, um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória profissional e de como você chegou até aqui. Eu sou advogado de formação há 25 anos. Sou formado na Faculdade de Direito da cidade de Sorocaba. Aliás, sou sorocabano. Sorocabano, então. Sorocabano, pé vermelho lá de Sorocaba, né? Pô, por coincidência, o tema da semana passada se falou muito da cidade de Sorocaba. Verdade? Bacana. Eu sou suspeito para falar da minha cidade, porque nasci, cresci, estudei toda a minha trajetória acadêmica até a graduação lá na Faculdade de Direito de Sorocaba. E depois de formado, aí sim eu comecei a desbravar as fronteiras de Sorocaba. Vim aqui para São Paulo, fiz uma pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica, na PUC, na área de processo civil. Tive a oportunidade de morar cerca de 9 meses em Montreal, no Canadá, onde eu, além de aperfeiçoar o idioma, né? E lá eu tive a oportunidade de aperfeiçoar não só o inglês, mas lá muita gente fala francês, então aprendi a falar um pouquinho de francês na oportunidade. E depois retorno para Sorocaba, depois dessas experiências, né, no exterior, monto uma história de advocacia e ao longo dessa trajetória de 25 anos eu sempre intercalei a atividade privada, né? Eu tenho um escritório de advocacia até hoje em Sorocaba, mas com participações em gestões públicas. Então eu fui secretário municipal de negócios jurídicos lá em Sorocaba, fui secretário de governo, fui gerente regional da CDHU e esse foi meu primeiro contato direto com a habitação de uma forma geral. Depois eu venho aqui para São Paulo ser secretário executivo da habitação do programa Cidade Legal. Que grande programa. Um programa excepcional, maravilhoso do governo do estado de São Paulo, que atende milhares de famílias em todo o estado. Fico até o final da gestão do governador Rodrigo Garcia, retorno para Sorocaba e no ano passado eu tive o privilégio, a oportunidade de ser convidado pelo prefeito Ricardo Nunes para assumir a coordenadoria de regularização fundiária, que é a coordenadoria responsável pela Secretaria Municipal de Habitação. Então hoje eu sou o coordenador de regularização fundiária que está ligada à Secretaria Municipal de Habitação, onde nós temos hoje, inclusive, seu xará, Sidney Cruz, né, nosso secretário de Habitação. Um bom nome. Um bom nome, né? Como nosso secretário municipal de Habitação e o nosso prefeito Ricardo Nunes, que dá sequência ao seu trabalho logo após a sua reeleição. Muito legal. Vou começar a acreditar naquela velha frase, não que eu não desacredite, do prefeito de Sorocaba, que é o melhor lugar para viver, porque você saiu, voltou e nunca largou Sorocaba, né? Foi para Montreal, vem para São Paulo, seu escritório está em Sorocaba. Enfim, você vai e volta para Sorocaba. Agora, pelo que você comentou, a sua vida nesse segmento específico de regularização fundiária teve início, então, na Cidade Legal.
quando você atuou na Cidade Legal, ou você teve alguma atividade antes dela? Um pouquinho antes de vir para ser o secretário executivo do programa Cidade Legal, eu recebi o convite do então secretário de Habitação, Flávio Amari, do governo do estado de São Paulo, para ser gerente regional da CDHU. Né? A CDHU, que é a maior empresa pública de habitação e interesse social da América Latina, ela é dividida em 12 regionais do estado de São Paulo, e uma dessas regionais é Sorocaba. Na oportunidade, contemplava cerca de 62 municípios da nossa região. Eu era o gerente regional da CDHU, que trabalhava basicamente com provimento habitacional, novas moradias. E nessa mesma gestão, o secretário Flávio me traz para São Paulo, eu deixo a gerência regional da CDHU, e aí sim eu venho trabalhar com regularização fundiária de interesse social aqui na cidade de São Paulo. Agora é a pergunta do milhão. A gente começou a falar sobre o tema. Provavelmente quem está agora linkado ao nosso vídeo, assistindo, e muitas vezes não tem um conhecimento ao fundo, explica para quem está hoje nos assistindo o que é regularização fundiária, que tanto se fala, que tem crescido bastante, os municípios hoje têm buscado realmente implementar e é uma atividade que é crescente no nosso país. Não, com toda certeza. Nosso país, eu costumo dizer, né, quando ele foi, entre aspas, descoberto por Portugal, ele já começou com uma invasão, né, com uma irregularidade fundiária provocada pelos portugueses lá em 1500. Né? E de lá para cá, uma série de questões, mas no último século, de uma forma especial, houve um crescimento desordenado, principalmente das grandes metrópoles, com relação à sua população. Então, eu vou me ater aqui basicamente à cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina, hoje cerca de 12 milhões de habitantes, maior do que muito país, né? Muitos países. E com uma densidade demográfica muito concentrada. Então, a gente tem muita gente morando num pequeno território. E essas construções, esses bairros foram feitos de forma completamente irregular, sem nenhuma formalização dessas construções, isso ao longo das últimas décadas. Então, essa situação de insegurança jurídica, de instabilidade ocasionada por situações como essa, fez com que o legislador criasse uma lei específica que pudesse permitir ao governante municipal a regularização dessas unidades habitacionais. Então, a regularização fundiária nada mais é do que um combate ao déficit habitacional, fazer com que aquela pessoa que reside naquele imóvel há 30, 40, 50 anos possa ter o seu título de propriedade. Porque ele está ali, mas ele não tem um documento que lhe confere, de fato, a propriedade do imóvel. Então, o trabalho que nós desenvolvemos hoje, basicamente, qual é? Entendermos aquela base fundiária, aquele local onde ele está com a sua unidade habitacional edificada, quem é o proprietário, e aí essa informação quem nos dá o cartório de registro de imóveis, e a partir de então a gente começa a fazer uma série de estudos técnicos, jurídicos, sociais, ambientais, para buscar, através de um processo administrativo, levar ao conhecimento do cartório a intenção do município de promover a formalização daquele núcleo habitacional. E aí eu estou falando aqui de viário, estou falando de áreas institucionais, são áreas públicas, áreas verdes, e aquilo que o cidadão mais busca, que é a matrícula da sua casa, que é o grande sonho da vida dessas famílias, né? Eu costumo dizer que o maior sonho do cidadão brasileiro, de uma forma em geral, é o sonho da casa própria, né? É ter sua casa. E eu posso falar com bastante propriedade, Cine, porque eu tive o privilégio de, num período da minha vida, quando eu fui gerente regional da CDHU, entregar chaves de novas moradias para algumas famílias. E é lógico que a família fica feliz, né? Você ter o seu teto, a sua casa com segurança, com dignidade, sem dúvida nenhuma, a pessoa fica muito feliz. Mas aquele cidadão que mora naquela casa, que ele mesmo construiu, ao longo de uma trajetória de vida de 20, 30, 40, 50 anos, economizando a compra de uma mistura, deixando de comprar um presente para um filho, enfim, ele dá muito mais valor. Tem um significado muito maior para ele ter essa escritura de propriedade
do que aquele cidadão que é contemplado através de um sorteio ou de algum programa habitacional de uma unidade habitacional nova. Bem, então, assim, pensando na regularização fundiária, ela é uma atividade que é multidisciplinar, né? Você tem especialistas na área de direito, na área ambiental, porque não é simplesmente fazer um cadastro e levar um documento para um cartório. Tem uma questão também urbanística, ambiental, que está envolvida. Então, realmente é um trabalho bastante complexo, não é? Não é, Sem não é algo dúvida. tão simples, né? Bater na porta de um morador e... Não. Essa é uma pequena etapa do trabalho que é realizado, como você bem colocou. A regularização fundiária, ela envolve aspectos urbanísticos, eu preciso do arquiteto. Aspectos jurídicos, eu preciso do advogado. Aspectos sociais, eu preciso de um assistente social. Aspectos ambientais, geralmente o engenheiro ambiental. Eu preciso de uma equipe de especialistas de diversas áreas que contribui ao longo da trajetória processual com peças técnicas, e ao final desse processo nós unimos todos esses trabalhos e nós sintetizamos um documento chamado CRF, que é Certidão de Regularização Fundiária. E aí eu encaminho toda essa documentação para o cartório de registro de imóveis, que faz a conferência desse trabalho. Então ele verifica se esse trabalho desenvolvido por todos esses profissionais está em conformidade com o que a legislação preconiza. E estando tudo ok, aí sim ele faz o registro do núcleo, que seria o bairro, né? Vamos colocar numa linguagem mais simples para as pessoas entenderem. Aí a abertura das ruas, a abertura das matrículas de uma escola, de um CEL, aqui na cidade de São Paulo nós temos vários equipamentos. Você acaba promovendo, então, uma... E aquele local que não existia de forma regular passa a existir. É como se nós tirássemos daquele espaço um vazio e nós fizéssemos, entre aspas, num passo de mágica, que aquele local existisse de forma formal dentro do cartório de registro de imóveis. Ou seja, você não está simplesmente regularizando um bem, você está entregando dignidade a dezenas, milhares de famílias. Sem dúvida. E aqui na cidade de São Paulo, em especial, nós temos uma lei municipal que exige que, além das peças técnicas, né, da regularização, essas áreas regularizadas elas têm uma infraestrutura básica. E o que a legislação entende como infraestrutura básica? Água, esgoto, drenagem, iluminação pública, coleta de lixo. Então, esse cidadão que recebe esse documento, além do documento que traz a segurança jurídica que ele tanto almeja e a valorização do seu imóvel, traz essa dignidade para a família, porque a casa dele vai estar servida com todos esses serviços públicos. Eu não tenho, então, como, por exemplo, regularizar se eu não estiver entregando minimamente esses serviços para ele? Não tem como. Tanto é que existem alguns núcleos, e é bom você ter colocado isso, né, que às vezes você tem algum núcleo que é muito grande, né? São Paulo é a cidade do superlativo, né? Tudo é grande, tudo aqui é eu muito... descobri isso há 14 anos quando eu vim para cá. Tudo é muito grande, né? Então, às vezes você tem núcleos aí que moram 15 mil pessoas. 15 mil pessoas é maior do que muita cidade do nosso país, né? Então, você não consegue, às vezes, promover a regularização desse perímetro como um todo. Então, a gente faz de forma faseada. É feito estudo urbanístico do local, e a gente faz em 1, 2, 3, algumas fases. E por que a gente faz isso? Além de facilitar o trabalho de quem executa todas essas peças técnicas, às vezes, em alguns trechos desse núcleo grande, você tem algumas áreas que não atendem esses requisitos da lei. Então, não tem a água, não tem a energia, é um gato, é uma situação que o cara vive ali. Então, antes dele receber regularização fundiária, o Poder Público Municipal faz, através das secretarias competentes, a implementação dessa infraestrutura básica para que a gente possa promover a regularização daquele local. Muito, muito interessante, muito bacana. Você até fez um comentário que está muito atrelado aos municípios, no caso aqui agora de São Paulo, mas você teve um grande papel, uma grande atuação pelo Estado. Então, basicamente, qual que seria a sua diferença na gestão da regularização fundiária via Cidade Legal para agora a regularização fundiária que você faz a coordenação, faz a gestão
para o município. Obviamente, eu entendo que o Estado deve apoiar os municípios, seria isso? Mas explica para a gente, que acho que fica melhor. Exatamente. O programa Cidade Legal ele foi criado pelo governador José Serra no ano de 2007. Então ele já tem aí... Vai fazer 20 anos, né? 18 anos. 20 anos, já atingiu a maioridade dele, né? 18 anos. E durante essa trajetória, ele teve um crescimento exponencial. Eu não me lembro agora o número exato, e nem sei se esse número ainda é o mesmo número hoje, mas eu me lembro quando estava lá, dos 645 municípios do estado de São Paulo, 590 tinham convênios com a Secretaria Municipal de Habitação para receberem esse apoio do Cidade Legal. Então nós tínhamos a Prefeitura de São Paulo conveniada e nós tínhamos a Prefeitura Municipal de Uru, que é uma cidade que tem 1.000 habitantes aqui no estado de São Paulo, né? E o que nós oferecíamos esse convênio para esses municípios? Os municípios que tinham essas desconformidades urbanísticas, né, essas irregularidades fundiárias, solicitavam para o Estado a regularização desses núcleos. E nós fazíamos a apresentação das peças técnicas que compõem o processo de regularização através dos nossos prestadores, e quem faziam as aprovações dessas peças técnicas eram os servidores dos municípios locais. Então, o município de Uru, que tem cerca de 1.000 habitantes e tinha necessidade da regularização de um perímetro determinado lá da cidade, fez essa solicitação para nós. Então nós promovíamos o LEPAC, do fundiário, as notificações, e quem fazia as aprovações eram eles lá, né? Diferente aqui no município. Que você vai do início ao fim. Do início ao fim. A ideia nossa era essa. Agora, às vezes, você pegava, por exemplo, municípios que tinham uma estrutura de servidores um pouquinho melhor. Deu o município de Uru, que é um município pequenininho, mas já tinha municípios ali como Osasco, como Santo André, que já tem uma população maior e tem um quadro de servidores da casa bons. Então, às vezes, o município fala assim, olha, eu não consigo fazer o LEPAC, mas a minha parte social tem um bom número de assistentes sociais aqui, então eu quero fazer o cadastro com os meus servidores. Não tem problema. Então, o Estado, a diferença basicamente era essa. Nós dávamos o apoio nas deficiências que aquele município tinha com relação àquela determinada peça técnica que era necessário para o processo de regularização. Muito legal. Agora, explica para o pessoal o que é LEPAC, porque é algo que também é muito novo, porque a gente está aqui falando sobre as atividades, os itens. Então, eu acho que legal para a gente aproveitar esse momento para ir mostrando realmente toda a complexidade que envolve, né, o processo de regularização fundiária, porque o LEPAC é uma informação importante e é algo que é bastante técnico e não é tão simples, né? Bem... Não, com certeza. Assim, a gente às vezes usa essas expressões das peças técnicas, né? E acaba esquecendo que grande parte das pessoas que podem estar nos assistindo fala, mas o que esse rapaz falou, né? Falou em chinês agora aí, que é mandarim esse negócio, o que esse negócio? Eu vou aí, pedindo, né, para apertar a tecla SAP cada vez que eu perceber que vou passando alguma... É muito importante que às vezes a gente fala de uma forma descontraída, né? E é importante que quem está nos assistindo tenha essa compreensão, esse entendimento. Eu vou tentar traduzir de uma forma bastante ilustrativa. Imagine a construção de uma casa nova, né? Geralmente, você começa a construção fazendo terraplanagem, o alicerce dessa casa. No processo de regularização fundiária, o LEPAC nosso é como se fosse o nosso alicerce, a nossa estrutura. Então, porque a casa já está lá. A casa já está lá, né? A casa já está lá. Mas na construção do processo, é uma das primeiras peças técnicas que nós realizamos, né? E o que é ele em si, né? Qual é esse meu alicerce? Geralmente é um estudo que é feito por profissionais da área de engenharia, agrimensores. Hoje existem ferramentas modernas, drones, alguns fazem até com aviões, que são imagens desse perímetro da regularização que está sendo realizado e com uma precisão enorme. Então seria, basicamente, eu vou tentar aqui ilustrar assim, fotos desse local com o desenho. Então eu tenho medidas precisas de cada uma dessas unidades habitacionais, com
pequenas variações da realidade daquele momento. E isso é muito importante. Porque às vezes... Dá para dizer que é um grande mapa. É um grande mapa, é uma grande foto, é uma grande fotografia daquele núcleo, naquele momento, olhando, vamos assim dizer, de cima para baixo, para que os nossos técnicos comecem a partir desse trabalho que é feito. E esse trabalho é muito importante porque ele vai trazer para a gente todas as medidas, todas as inconformidades, todas as pontinhas fáticas daquele momento, daquele local. Então, esse trabalho eu reputo como uma das principais peças técnicas para a execução de um bom processo de regularização, porque se nós começarmos errado o processo, a tendência é que lá na frente a gente continue cometendo esses mesmos equívocos que foram cometidos no LEPAC, né? Porque você vai seguindo o LEPAC para a execução. Você vai seguindo o LEPAC. Ou seja, vai dar um efeito dominó caso alguma coisa tenha iniciado errado. Exatamente. Então é muito importante essa peça técnica que seja feita de uma forma bastante qualificada. E hoje eu posso dizer para você, as ferramentas que esses profissionais utilizam são ferramentas extremamente modernas e que nos trazem uma segurança muito grande quando são apresentados e nós startarmos os processos de regularização, porque são informações muito precisas. Muito legal. Bem, diante disso tudo que é feito, de tanta complexidade, fala pra gente como é que é um pouco da sua estrutura. Você deve ter uma estrutura bastante parruda, ou você poderia, vamos lá, explicar um pouquinho como é que você se vira para poder dar conta, porque a gente está falando de alguns milhões de metros quadrados. Milhões de metros quadrados. O prefeito Ricardo Nunes construiu uma política habitacional em que nós tivéssemos começo, meio e fim desses processos de regularização. Então foram eleitos cerca de 500 áreas na cidade de São Paulo. Nós dividimos isso em regiões da cidade, em que cada consórcio que presta serviço para nós nos atende numa determinada região. Então, nós temos 4 consórcios, que são consórcios prestadores de serviço de todas as peças técnicas necessárias para que a gente tenha um processo célere de regularização fundiária. Eu ouvi falar que tem um no extremo sul prestando um serviço de excelência. E eu posso trazer aqui em primeira mão e fica isso já registrado nos anais da história da cidade. O consórcio Bonin, a qual você representa, foi o primeiro consórcio na cidade de São Paulo, na história da cidade de São Paulo, a ter uma matrícula de legitimação fundiária na nossa cidade. Ou seja, entramos para a história. Estamos na história. Aliás, estamos todos na história, Estamos né? todos na história. Trabalhamos de forma conjunta e eu falo isso com muito orgulho, porque você vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, mas o primeiro é aquele. Então, a gente tem essa honra, esse privilégio de dizer que nós fomos os primeiros a regularizarmos núcleos na região de Mananciais da cidade de São Paulo, que é o extremo sul da nossa cidade, com títulos de legitimação fundiária, demonstrando que é possível, sim, a promoção da regularização fundiária, respeitando todas as leis, todos os decretos, todas as normas impostas pela Corregedoria, para atender essas famílias que há tantos anos sonham com o título de propriedade. E aí, além dessa prestação de serviço que nós temos, né, nós temos uma estrutura hoje de aproximadamente 114 servidores públicos, que são esses profissionais que recebem essas peças técnicas, que são executadas pelos nossos consórcios, fazem a validação e fazem o encarte dessas peças técnicas dos nossos processos, fazendo com que a gente chegue até o último ato do processo, que é a emissão da CRF e o envio de todo esse processo para o cartório de registro de imóveis. Bem, então, assim, Mananciais, toda essa região do extremo sul tem suas particularidades. Então, dá para a gente pensar que, de acordo com a região, a gente vai encontrar particularidades distintas? Os processos acabam encontrando caminhos diferentes ou como é que você classifica aí essa
Porque não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, como você bem falou. Existem particularidades de zoneamento da cidade que devem ser respeitadas, existem particularidades de regiões do município, e essa talvez seja a região mais sensível e importante no aspecto ambiental. São Paulo, Mas também deve ter os problemas que extrapolam, como por exemplo, violência. Com certeza. A densidade demográfica em determinado momento. Tudo isso acaba trazendo uma dinâmica diferente. Com toda certeza. A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Eu destaco a importância de mananciais, porque mananciais, o legislador trouxe algumas exigências a mais para promover a regularização, porque ali, entre aspas, está a caixa d'água da cidade de São Paulo, né? Então, toda a água que hoje é tratada e atende nossa demanda, e não é pouca, né? Está nessa região. Então, precisa, sim, ter um olhar ambiental maior, né? Eu acho que o legislador acerta com relação a isso, né? Então, existem aí algumas peculiaridades, algumas características, algumas exigências que a gente tem que cumprir a mais. Mas, como você bem colocou, algumas regiões da cidade, e isso, quando você faz a formalização da área, de certa forma você acaba ajudando. Quando você tem informalidades, né, você não tem a presença do poder público. Uhum. A partir do momento que você formaliza, a presença do poder público se faz presente. Então, é muito importante que a gente continue esse processo de regularização em todas as regiões da cidade, porque conforme a gente vai regularizando, a gente vai, entre aspas, expulsando os maus elementos, a gente vai tirando do caminho essa questão que hoje, infelizmente, em algumas regiões da cidade, como crime organizado, por exemplo, domina, toma conta. Então, uma das funções da regularização é promover a segurança jurídica para esses moradores, e promovendo a segurança jurídica da propriedade a esses moradores, de certa forma a gente promove uma segurança de uma forma mais ampla também a essas famílias que residem nesses locais. E essas famílias, como é que elas enxergam esse processo, essa atividade? Como é que elas recebem a notícia? Geralmente eles são receptivos, são desconfiados? Dá um panorama geral para a gente. Então, sim, depende muito do histórico de cada área, tá? O ano passado, quando eu cheguei, nós tivemos muitos problemas em algumas regiões da cidade de conseguir finalizar o cadastro social dessas famílias, tá? Por quê, Eric? Porque essas pessoas já passaram por esses procedimentos em outras oportunidades, e esses processos, por alguma razão, não foram concluídos. Por exemplo, você comentou sobre mananciais que a gente conseguiu entregar. Ou seja, já houve, então, no passado, tentativas de se fazer, de se entregar títulos, e, infelizmente, isso nunca aconteceu. Quer dizer, aconteceu agora, né? Aconteceu agora, e tem acontecido agora com muita frequência por conta desse trabalho em conjunto que nós estamos realizando. E essa é a determinação do prefeito, começo, meio e fim dos processos. Então tinha algumas famílias que falam, já fiz 2, 3 cadastros, ano de eleição, de novo essa história, depois vocês somem, não aparecem mais. Então quando você consegue fazer a finalização de um processo e você demonstra que sim é possível, você faz com que essa população se torne mais interessada no assunto. Porque fala, pera um pouquinho, meu vizinho fez, eu vi o documento do meu vizinho recebeu e eu não, peraí, vou atrás, entendeu? Então, vem mudando a credibilidade. Exatamente, resgata, traz uma credibilidade, demonstrando que é possível ser feito essa política habitacional de regularização fundiária de uma forma muito séria, muito responsável, para que essas famílias sejam de fato proprietárias desses imóveis. Então, a gente teve um trabalho de formiguinha, porta a porta, de construção dessa credibilidade. Porque além da credibilidade, eu acho que muita gente também não sabe como é o processo. Então, dentro de todo esse processo, vocês ainda precisam fazer toda uma explanação sobre o que como vai ser, todas as etapas, até que ele, de fato, consiga o título. Seria mais ou menos assim? Sem dúvida. Quando nós vamos, e aqui é o termo que eu vou usar, o termo que nós utilizamos lá, entrar na área, né? Antes de nós entrarmos na área, nós fazemos uma mobilização
através das nossas equipes, dos nossos consórcios. Nós utilizamos também as subprefeituras locais como uma base de apoio, porque são eles que estão ali na ponta no dia a dia, então nos ajudam bastante nesses territórios. As lideranças também participam? As lideranças participam, e aí nós chamamos todas as pessoas para uma reunião que nós denominamos reunião de entrada, né? Nessa reunião de entrada nós explicamos todo o trabalho, toda a dinâmica daquilo que vai ser feito no trabalho de campo, né? E aí, no caso, seria a selagem e o cadastro. Eu já explico o que é selagem para quem não sabe. Eu já ia te perguntar. E eu já explico para as pessoas que não sabem o que é selagem. Mas além da selagem, porque depois que nós finalizamos o cadastro, nós retornamos para os escritórios e nós continuamos o trabalho com outras peças técnicas, mas daí eu não tenho mais esse trabalho de campo, né? Então, do momento dessa reunião de entrada até a finalização do processo, existe um hiato, existe um espaço, né, que pode causar aí alguma preocupação para essas famílias com relação à conclusão dos processos. A selagem, assim, como a própria palavra fala, basicamente o que é? Um profissional, geralmente um arquiteto, ele constrói uma linha de trabalho para que o cadastrador que vem na sequência possa cadastrar aquelas famílias. Então ele vai colando literalmente um selo em cada uma dessas unidades habitacionais que a gente vai promover a regularização. Então ele vai terreno da quadra A, lote 1. Então ele põe lá o selinho. Baseado naquela fotografia que foi tirada lá atrás? Baseado naquela fotografia que foi tirada lá atrás. Que se começar errado, o selinho vai continuar errado. No lugar errado. Vai continuar errado. Então, esse trabalho, esse nosso alicerce, que era o LEPAC, permite ao selador, ao arquiteto fazer o trabalho dele e construir essa linha. Eu falo linha, né? Mas esse caminho para o cadastrador ir até a casa das pessoas, identificando quem é o morador de cada uma dessas unidades. E uma inovação, Cine, que nós trouxemos nessa gestão do prefeito Ricardo Nunes e do seu xará Cine Cruz, o que é? Antigamente o município de São Paulo tinha por hábito, quando tinha mais de uma moradia num único terreno, fazer a copropriedade desse terreno. Não tem nada de legal, tá? Eu, você, enfim, a gente pode comprar terrenos em sociedade e não tem problema nenhum. O problema é que você fazer isso de forma consensual, com amigos, com familiares, é uma situação. Outra coisa é eu impor a você que você tem uma matrícula em que você é sócio de pessoas que são seus vizinhos, que às vezes você não sabe nem quem é aquela pessoa, né? Então, é um negócio meio ruim. Então, o que nós fizemos? Existe um instituto dentro da lei de regularização fundiárias que nós chamamos de condomínio urbano simples, que basicamente é como funcionam os prédios. Você vai ter a matrícula da sua unidade de forma autônoma e vai ter um percentual das áreas comuns daquele terreno. Então, geralmente, você tem ali aquele espaço em que é a sua residência, sua, matrícula autônoma, e você tem uma fração, geralmente, de áreas de corredor, de áreas de escada que servem de acesso para as demais moradias naquele imóvel. E aí é muito importante que esse selador faça essa identificação para que o cadastrador na sequência venha e faça a inclusão das informações de forma correta para a gente poder titular cada um desses moradores de acordo com aquele local efetivo que ele reside. Bem, é um trabalho e tanto, hein? Dentro, então, desse cenário, o que você, se tivesse que elencar, qual o maior gargalo para você pegar todo esse processo desde o inicial lá, tirou a fotografia, fez a selagem, que agora todo mundo que nos assiste já sabe o que é selagem, o cadastro e tudo mais, até a titulação? Olha, eu acho que o maior gargalo que nós temos hoje, sim, é a gente conseguir as informações precisas por parte dos cartórios de registro de imóveis daquele local em que a gente pretende estar promovendo a regularização fundiária, tá?
Os cartórios são muito bons, são muito eficientes, mas às vezes uma informação que não venha de forma completa. Antes, vindo para cá, agora eu estava conversando com um oficial no caminho, e surgiram 4 ações de uso capião, que é uma forma de aquisição de propriedade, também a exemplo do que é a regularização fundiária de forma originária. E a gente estava debatendo a forma da gente resolver essa questão. Então acho que talvez a forma mais complexa, a forma mais difícil, o maior gargalo que a gente tem hoje é a obtenção dessas informações. Depois, é lógico, toda a construção dos projetos, das peças técnicas, das aprovações ambientais, enfim, tudo isso tudo é muito trabalhoso, não é fácil. Esse contato direto com a população, você colher casa a casa as informações de cada um desses moradores, tudo isso é muito complexo, é muito difícil, mas isso tem, eu brinco, está dentro da nossa governança. Isso depende de nós, né? Então, o que depende de nós, a gente ajeita aqui, arruma ali e faz com que as coisas efetivamente aconteçam. O difícil para nós é quando a gente depende de informações de outros órgãos, né? E nesse caso o cartório de registro de imóveis é a nossa principal fonte de informação e que foge da nossa governança. Então a gente tem esse pequeno gargalo que a gente está buscando construir através do diálogo com os nossos oficiais de registro de imóveis, a melhor forma da gente romper esse gargalo e as coisas fluírem de uma forma melhor. Eu estou aqui, você está falando, eu estou aqui pensando, com tantas idas e vindas, né, que aconteciam no passado, eu imagino que até os próprios cartórios deviam ter uma certa resistência, ou talvez não tão colaborativos, ou eu estou enganado? Porque eu imagino que deve ter passado um monte de material para eles que também não eram bem aproveitados, que não eram regularizáveis, e aí quando você chega tem uma nova gestão que está lá tentando de novo agora no comando do nosso prefeito, né, Ricardo Nunes, e que de fato as coisas começam a acontecer. Então você percebe uma mudança por parte até dos oficiais de cartório hoje quando recebem os processos? Não tenho dúvida disso. Houve também uma mudança por parte dos oficiais registradores e quero aqui destacar, eles são os guardiões, vamos assim dizer, dessa informação e dessa segurança jurídica. Então o papel deles é muito importante. E houve sim essa mudança até de mentalidade por parte deles, porque a lei federal que estabeleceu o processo de regularização fala que quando o cidadão não tem nenhuma unidade de habitação no seu nome, todo esse trabalho do cartório ele é gratuito. Então, o oficial registrador ele não recebe nada por esse trabalho quando a REURB é uma REURB-S e o cidadão não tem nenhuma unidade habitacional no seu nome. Então, houve por parte dos oficiais, no primeiro momento, uma certa resistência. Mas, com o passar do tempo e, às vezes, nada mais importante do que o tempo para mostrar como as coisas de fato são, né, verdadeiramente são, a regularidade para o oficial é bom também. Porque o oficial daquela circunscrição imobiliária, daquele pedaço da cidade, ele é a única pessoa que vai poder promover ação de compra e venda de imóvel, uma eventual partilha, uma eventual um inventário, quando a pessoa vem a falecer e transmite esse bem para o seu herdeiro. Então, quer dizer, a regularização fundiária acaba, entre aspas, colocando um produto na prateleira desse oficial registrador que até então ele não tinha, né? Quer dizer, ele tem no primeiro momento um trabalho, ele tem que contratar profissionais qualificados para fazer esse trabalho de análise lá também, mas ele vai ter um produto na prateleira dele para o resto da vida. Que sempre que houver algum tipo de necessidade de transmissão desse bem, quer seja por compra e venda, quer seja por herança, quer seja por um divórcio de um casal que tinha essa copropriedade de forma conjunta, mas na separação ficou para um ou ficou para o outro. Então essas averbações, esses registros subsequentes nas matrículas dos imóveis, faz com que o oficial acabe recebendo ali todos as custas
cartoriais que são oriundas dessa transferência de propriedade. Nossa, então dá para poder afirmar aqui, sem a menor dúvida, que a atividade de regularização fundiária ela é importante e ela é boa para todo mundo. Ela é boa para o cidadão, né, que passa a ter o seu imóvel regularizado, ele passa a ter segurança jurídica que ninguém vai mexer com ele, é dele aquele bem. Eventualmente, eu acredito até que isso crie um processo de valorização. Com certeza. Ela é boa para o oficial que, eventualmente, com as movimentações para o cartório, vai gerar também receita. E, eventualmente, até como taxas, como a transmissão do ITBI, eventualmente o IPTU para a prefeitura. Então, assim, é um ganha-ganha. Ninguém sai perdendo. Porque, além da regularização, né, dependendo do local, ainda vem toda a infraestrutura no pacote. Não, com certeza, assim, que eu falo, a regularização fundiária, ela é uma ferramenta de política pública que faz com que todas as pessoas, toda a sociedade ganhe, tá? Mas o meu imóvel já está regular, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem sim, porque você mora nesse município, você mora nesse estado, então é importante que esse imóvel sendo regularizado possa produzir, além da dignidade para o cidadão que recebe a matrícula, as benfeitorias, etc., esses tributos que você mencionou. Na cidade de São Paulo, queria frisar, assim, até R$230 mil, tá? De valor venal do imóvel, o cidadão é isento do pagamento do IPTU. Quem tem um imóvel tem esse valor? Até 230 mil, a nossa lei municipal garante que esse cidadão ele não vai pagar nenhum único centavo de IPTU, mas não isenta na transmissão de compra e venda. Então, ITBI. E aí esse cidadão vai ter uma valorização. Existem estudos feitos pelos registradores que falam que um imóvel, e agora eu vou falar o jargão lá do interior, tá? Um imóvel com papel tem um valor, um imóvel sem papel tem outro valor. Sem sombra de dúvida. Então, quando você vai fazer a aquisição de um imóvel, o primeiro documento que o cidadão deve verificar é se aquele imóvel tem matrícula, né? E essa matrícula é daquela pessoa que efetivamente está te vendendo. Se aquela matrícula tem alguma restrição judicial, né? A maior parte hoje dos imóveis, dificilmente alguém consegue comprar um imóvel com recursos próprios. Ela corre através do financiamento bancário. Primeiro documento que o banco pede, matrícula do imóvel. Então, é algo, como você bem colocou, né, que é um ganha-ganha para a sociedade de uma forma em geral. Não apenas para o cidadão que tem a segurança jurídica, que vai ser beneficiário pelo programa, que não paga, isso que é importante frisar, eu acho que estava esquecendo aqui de colocar isso, todos que nos assistem aqui, o município de São Paulo não cobra um centavo de ninguém. Todo investimento que é feito é subsidiado com os recursos do orçamento municipal. Então o cidadão não paga nada. Então se alguém quiser cobrar alguma coisa de vocês, denuncie, não pague, porque todos os custos do processo de regularização são custeados com o recurso da Prefeitura Municipal de São Paulo. Fantástico. Bem, a gente estava falando aqui de titulação, né? Voltando a esse tema que era o gargalo até a titulação, e aí chegando na titulação propriamente dita. Você já deve ter, obviamente, você já participou de algumas entregas. Conta pra gente como é que é um pouquinho desse momento. Infelizmente eu não tive a oportunidade de estar, né? Eu estava em viagem quando houve lá da Extremo Sul, toda essa região de Mananciais, né? Até a empresa se fez via consórcio também representar, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque deve ser algo especial. Não, com certeza. Quem teve essa oportunidade, e aí você já põe na sua agenda na próxima entrega, você está presente, é algo assim que faz com que renove as nossas energias, né? Renove a nossa vontade de continuar a produzir mais, porque são famílias que têm esse sonho, né? E quando você participa desse sonho e concretiza esse sonho, muitas dessas pessoas
papel na mão, lendo ali. Minha. Sabe, será que é isso aqui mesmo? E agora? Porque o cara lutou a vida inteira, 30, 40, 50 anos. Então já são pessoas geralmente com uma idade mais avançada, ou é alguém que teve um pai, teve uma mãe que infelizmente já não está mais aqui para participar desse momento tão especial. Então, assim, para nós que promovemos a regularização fundiária, termos o privilégio de participar de um capítulo tão importante da história dessas famílias, é algo que aquece a nossa alma, algo que faz muito bem e, como eu disse, faz com que, mesmo a gente cansado fisicamente, no dia seguinte você volte com mais vontade de poder produzir mais e atender outras famílias que têm esse mesmo sonho. E eu imagino que aquele vizinho que estava ali do lado, que estava um pouco ressabiado, desconfiado com a ida novamente, né, lá do funcionário público ou das subcontratadas, que ele olha para o lado e fala, caramba, eu poderia estar recebendo o meu também. E aí eles procuram vocês novamente e esse processo é reiniciado? Isso acontece? Excelente pergunta, Cine. É algo que muitas vezes essas pessoas que estão há tantos anos esperando e que nesse momento especial acabaram não acreditando no trabalho, que não fizeram o cadastro, falam, mas e o meu, né? Puxa, eu tô aqui também, o que acontece? Quando a gente faz a regularização fundiária, a gente faz a regularização de todo o perímetro. Então, aquele cidadão que eventualmente, num primeiro momento, não apresentou a documentação adequada ou não fez o cadastro, aí tem histórias muito engraçadas. Tem um senhor que eu nunca vou esquecer, que ele falava assim na entrega, falava assim, pelo amor de Deus, doutor, me ajuda. Eu fiz 3, 4 cadastros, não é possível, não acredito. Quando vocês passaram lá, eu fui até meio mal criado com a cadastradora. Minha mulher vai me matar se eu voltar para casa sem esse papel. Eu falo, calma, você não vai voltar com o seu papel hoje, mas a matrícula foi aberta, tá? Já existe a matrícula no cartório, mas eu não sei quem mora no imóvel, eu não sei quem é a pessoa a ser beneficiada. Então nós retornamos a essa área. E esses imóveis que nós não fizemos a legitimação para o cidadão, que é o possuidor do imóvel, nós promovemos algo que nós chamamos de segunda listagem. Então a gente faz uma, aspas, repescagem para que essas famílias que não acreditaram no programa ou não puderam apresentar a documentação naquele momento oportuno, apresentem os seus documentos de forma correta, e aí é muito mais rápido, porque a matrícula já está aberta, nós só indicamos quem é o cidadão que deve ser beneficiado em cada uma dessas matrículas. Dá para dizer que essa segunda chamada, ela tem uma abrangência, assim, ela tem um número expressivo? Olha, eu não vou falar 100%, porque 100% é muito forte. Mas eu vou falar para você que a gente chega muito próximo disso, tá? Nossa, isso é porque assim, o que acontece... Ele passa a confiar que aquilo dali é sério mesmo, que ele vai conseguir. Ele vê o vizinho, ele vê o vizinho dele pegando, ele vê o vizinho da frente dele pegando, entendeu? Então, assim, quando a gente fala, olha, nós vamos retornar em tal data, eu preciso de tal documentação. Uma belezinha, tá todo mundo lá esperando, com a documentação em ordem, e isso permite que a gente consiga ir fechando os núcleos. É lógico, 100%, talvez um ou outro, e aí tem algumas questões, às vezes, que envolvem até questões particulares, familiares, a gente acaba não tendo essa documentação. Mas um número muito expressivo a gente consegue, e a gente vai conseguindo fechando esses núcleos e titulando essas famílias que há tantos anos aguardam por esse momento. Ah, certo. Então, bem, pensando aqui, o período que eu estou aqui em São Paulo realmente já tem quase 14 anos, e eu confesso para você que eu até então não tinha, e olha que eu já rodei bastante esse país, não tinha visto nada parecido em termos de políticas públicas voltada à habitação de interesse social, essa questão, né, de cuidar da moradia, né, da regularidade, do teto para o cidadão. Pensando nisso, existem, imagino que, metas, né, que o prefeito deve passar para vocês. Como é que está esse atingimento de meta? Vocês têm alguma coisa muito clara? A gente está conseguindo, por exemplo, se aproximar daquilo que se espera
né? Porque é uma cidade enorme, são mais de 12 milhões de habitantes, né? no nosso entorno, e devem ser metas bastante agressivas, né? Não, sem dúvida. Num primeiro momento, até a nossa equipe de trabalho ficou bastante assustada, né, pela meta ousada que o prefeito nos propôs. Essa meta é uma meta que fica no site da prefeitura. Eu posso falar que é a meta número 8, e dentro da meta número 8 tem todas as metas da habitação. A nossa, se eu não me engano, é 8A ou 8B. São 100 mil títulos de regularização fundiária nesses 4 anos. Então, em tese, seriam 25 mil títulos por ano. Tá? Nós estamos, eu não sei exatamente qual a data que vai para o ar, né, o nosso programa, mas nós estamos aqui em meados do mês de agosto. Nós já temos 20 mil títulos esse ano, emitidos pelos cartórios de nossa cidade. Opa, calma aí, 80% da meta já está garantida, né? A meta de 2025, 20 mil títulos na mão, mas eu tenho algo mais que me anima mais expressivo, que é aquilo que está no cartório. Né? Então eu tenho 20 mil títulos na mão já obtidos e tenho 28 mil títulos sendo analisados pelos cartórios nesse exato momento na cidade de São Paulo. Recebe a meta, dobra a meta. Não, a gente vai em busca desses 100 mil títulos. Esse é o nosso objetivo nesses 4 anos. E é lógico, a gente sempre quer fazer mais, a gente quer sempre construir mais. Mas, pelo menos, essa é a determinação do prefeito Ricardo Nunes, nosso secretário Sidney Cruz, de termos pelo menos 100 mil títulos nesses 4 anos. Então, 2025 a gente está muito próximo de chegar nesses 25 mil títulos, que era o objetivo. Já temos 20 mil, 28 mil em análise nos cartórios, e eu não tenho a menor dúvida que a gente vai bater essa meta sim. Pô, se cuida, porque se meu xará, que é o secretário, e mais o nosso prefeito Ricardo Nunes assistirem esse vídeo, a sua meta ano que vem vai ser de 100 mil títulos. Eles vão querer isso tudo no ano que vem, hein? Tamanha eficiência do trabalho que tem acontecido. Não, a gente está todo mundo muito feliz, né? Porque as coisas efetivamente estão acontecendo. A gente tem feito um planejamento com os nossos consórcios, com as nossas equipes internas. Mês a mês a gente faz a revisão desses planejamentos para saber se aquilo que a gente combinou de executar durante aquele mês foi efetivamente cumprido, se aconteceu algum nozinho nesse caminho que a gente pode tá auxiliando a desatar esse nó. Então, assim, essa construção de forma conjunta, e aqui posso falar de uma forma muito, muito aberta, né? Vai desde o prefeito ao estagiário, né, do departamento. Todo mundo hoje tem esse número, esse objetivo, sabe quais são os núcleos que são trabalhados, e a gente tem quebrado esses paradigmas, como bem colocamos aqui na nossa conversa. Existia um mito, né, negativo de que não era impossível, né, a regularização de imóveis na área de mananciais. E a gente demonstrou que é difícil, não é fácil, não é né? Fácil. Quero ressaltar aí essa toda situação. Toda a dificuldade, né? A dificuldade, todo o trabalho, toda a dedicação, mas que sim, é possível, é viável. E quando a gente consegue, demonstra que, aspas, o impossível até aquele momento é possível, isso faz com que essa sinergia, né, contagie a todos e a gente consiga produzir mais para com que a gente consiga atingir esses objetivos e atender essas famílias. A gente está falando aqui de 100 mil títulos, Sidney. Fazendo uma conta aqui de padeiro, uma conta aqui de caipira, né? A gente está falando no mínimo de 400 mil pessoas sendo atendidas nesses 4 anos de forma direta. É muita gente. Se você considerar que cada unidade dessa tem em média 4 pessoas, 4 CPFs, 4 RGs, a gente está falando de 400 mil pessoas. Né? Quantas cidades no nosso país tem 400 mil pessoas? São poucas. Ou seja, São poucas. Sorocaba, tá? Que é uma das maiores cidades do interior do estado, tá? Tem 730 mil pessoas. Ou seja, pouco mais de metade de Sorocaba. A gente vai estar promovendo a regularização. Isso nesse período. Nesse período de 4 anos. Quer dizer, isso se o nosso prefeito não dobrar a meta, né? Porque da maneira e na velocidade que vocês estão indo, é possível que esse processo de regularização fundiária continue. Olha, o que eu posso afirmar taxativamente é assim,
O prefeito é um visionário, no bom sentido da palavra, mas é um visionário com os pés no chão, né? E ele tem feito uma transformação na habitação de uma forma em geral, não só na área de regularização fundiária, mas novas construções habitacionais, urbanizações de favela, requalificação de moradias, e isso conta muito com o dedo do nosso prefeito e do nosso secretário, fazendo com que a pasta da habitação tenha um pedacinho maior do orçamento da cidade de São Paulo e muito bem empregado. Acho que isso que é importante a gente destacar. Saber que o recurso ele é um recurso escasso e importante e que a gente não pode errar. A gente tem a obrigação de zelar pelo bom uso desse recurso público e ele tem ficado muito feliz nessas entregas. Ele faz questão de participar dessas entregas. O prefeito, pessoalmente, ele gosta de estar junto, ele fica até a última entrega. Ele gosta de conversar, de ouvir as famílias, de interagir com as pessoas. E eu imagino, né? Para nós é muito gratificante. E ele, que é uma pessoa que veio da periferia, o prefeito de São Paulo, é um prefeito que veio lá do Parque Santo Antônio, que é o extremo sul da cidade de São Paulo, construiu a trajetória dele na iniciativa privada, ingressou na atividade pública e hoje tem a oportunidade de fazer essa política pública habitacional porque viveu essa situação, vivenciou e sabe da importância disso. Então, ele tem incentivado muito. Só falando de regularização fundiária, está atuando, digamos, influenciando diretamente na vida de 400 mil pessoas. Então, deve ser algo que realmente deve ser muito gratificante, muito deixar a pessoa realmente muito feliz. Não, eu falo, aquece o coração. Aquece o coração, né? Todo mundo que hoje trabalha com a regularização, não tem como você não se envolver emocionalmente. É muito comum, eu brinco, né? Principalmente com as meninas que trabalham com a gente lá, e são muitas, né? A gente tem muita mulher que trabalha no departamento de regularização. Só para você ter uma ideia, eu tenho 4 diretoras, as 4 diretoras são mulheres, né? Isso também é algo que na Borinha acontece. 55% do nosso corpo técnico é de mulheres, né? E basicamente metade da parte de gestão, acho que já está agora meio a meio. A gestão também da Bonin, entre gerentes e diretores, também é muito bem dividida entre homens e mulheres. Que legal, isso é muito importante. Eu falo assim, e esse trabalho, né, a mulher ela tem uma sensibilidade maior, né, do que nós homens, né? Então é muito comum a gente presenciar nas entregas a nossa equipe se emocionando, as meninas e os meninos também. Aqui quero fazer uma defesa dos meninos que também podem chorar, podem se emocionar, que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Homem também chora. Bem, esse processo de regularização fundiária, então, ele movimenta de uma forma muito forte os aspectos social e econômico, né? Como acontece, por exemplo, você tem lá mapeada uma área, né, que precisa, ela carece de ser regularizada e aí você percebe que, nossa, a parte de urbanização aqui precisa acontecer. Essa parte de infraestrutura, ela precisa trazer água, porque nós falamos sobre isso no início. Uhum. Mas quando você se depara com isso, quando a equipe se depara com isso, como é que é o procedimento? Você simplesmente diz, não, essa área ela não é regularizável, ou você aciona uma outra área dentro da própria secretaria ou numa secretaria adjacente, que seria responsável por essa parte? Para quê? Para assegurar que todos tenham, né, esse direito, essa oportunidade de ter o seu imóvel regularizado. Não, é exatamente o que você falou, né? Podem acontecer várias decisões, dependendo do tamanho e da complexidade do investimento que seja necessário, tá? Então, existem casos em que a gente detecta que às vezes 1, 2 ruas carece de infraestrutura. Então, a gente tem um departamento dentro da própria Secretaria Municipal de Habitação ou a própria subprefeitura que é acionada para complementar essa infraestrutura e a gente não deixar ninguém para trás. Ou, às vezes, depende
de uma obra mais complexa, mais robusta. E aí a gente tem que destacar isso para uma outra secretaria, que geralmente é CIURB, né, que envolve um investimento maior, envolve a necessidade de uma intervenção maior, tá? E aqui vou dar um exemplo. Todo mundo conhece o Jardim Pantanal lá da Zona Leste, né? Constantemente tem alagamentos quando você tem períodos de chuvas mais intensos na cidade de São Paulo. Ali tem perímetros do Jardim Pantanal que nós estamos promovendo a regularização fundiária, né? Tem perímetros que o prefeito e o governador Tarcísio tomaram a iniciativa de fazer a remoção, dando um provimento habitacional a essas famílias removidas num outro local, mas que são lugares que hoje são inviáveis qualquer obra de infraestrutura para conter, porque estão praticamente dentro do rio Tietê. Então, não tem como, né? Não tem como. Então, ali o caso é de uma remoção. A legislação... seria realmente um outro tipo de política social, que seria aí a construção, uma remoção para uma... De uma outra área, um outro atendimento habitacional. Inicialmente, até por conta do risco de vida dessas famílias, né? É feita a remoção, essas famílias ficam no aluguel social, e depois é feita uma vinculação dessas famílias que estão no aluguel social para um empreendimento de uma PPP ou de um outro programa habitacional do Estado de São Paulo, que geralmente pode entrar. Mas existe uma área do Jardim Pantanal que era possível a regularização desde que tivesse investimentos de obra de microdrenagem naquela região que a gente promoveu a regularização. E assim foi feito. A Secretaria responsável, né, CIURB, fez um projeto bastante robusto que assegura que com os investimentos que estão sendo feitos de obras de microdrenagem, se permita a promoção da regularização fundiária, e nesse primeiro momento acho que mais de 1.200 famílias. Então são 1.200 famílias que estão já lá com toda essa infra, água, luz, esgoto, todo o saneamento, toda a infraestrutura, e sem o risco de sofrerem alagamentos que acontecem. Dentro daquela continha de padeiro, a gente está falando de quase 5.000 pessoas. 5.000 pessoas só nesse pequeno perímetro do Jardim Pantanal. Estou dando um exemplo. Tem muitos, de um universo enorme das mais diversas regiões da nossa cidade. Agora, dessas áreas que já foram regularizadas, esses grandes núcleos, esses condomínios urbanos, já houve algum estudo para que você possa assim, olha, depois de regularizada, essa área ela começou a apresentar uma melhora, no caso econômica, onde se instalou um pouco mais do comércio, se movimentou um pouco melhor, ou uma questão talvez até de violência, você percebe que diminuiu a questão de violência, porque eu acredito que até deva acontecer brigas por terrenos, aquela história de quando não é tudo muito bem definido, né? Calma aí, essa área é minha, esse terreno é meu, essa casa é minha. Então, assim, você acaba deixando claro o que é o espaço de cada um, a área de cada um. Tem algum estudo ou ainda é muito cedo para que a gente tenha isso? Aqui na cidade de São Paulo, a gente ainda não tem esse estudo formado. A gente tem trabalhado com a congregação desses dados que a gente tem hoje, mas em outros lugares do nosso estado, e aí o governo do estado tem esse trabalho já há mais tempo, né, esse desenvolvimento há mais tempo do que nós, existe sim um estudo que demonstra que a questão econômica faz com que essas famílias façam um investimento nas suas moradias. Então, o cidadão que passa a ter a matrícula desse imóvel e essa segurança jurídica que de fato, aliás, que de direito ele é proprietário daquele imóvel, ele faz um investimento melhor na habitação dele. Então ele melhora a pintura do imóvel, ele faz alguma benfeitoria, troca um azulejo, coloca um revestimento melhor. Então isso de forma acadêmica, matemática, você consegue demonstrar. Questão de violência também, você tem um número de diminuição da violência nesses locais. Isso pode congregar outros fatores também, mas é um indício, né? É um apontamento. Então a regularização ela traz, né? Como você bem colocou,
não só a questão da regularização propriamente dita, mas em outras áreas também, essa melhora na qualidade de vida desse cidadão. Bem, no caso, eu vou puxar aqui a sardinha um pouco para a Boninha. A Boninha ela atua nessa área, né, social e de regularização fundiária há 22 anos. Assim ela nasceu, né, e por muitos anos se dedicou exclusivamente a essa atividade. E se eu tivesse hoje que falar, né, qual foi a área, qual foi o núcleo queridinho para Bonin, eu diria que foi essa área de mananciais, né? A gente fala dela com muito orgulho. E para o Eric, se você tivesse que deixar um monte de núcleos que já foram regularizados com ciúme, qual é a área que você fala assim, cara, essa área realmente me trouxe algo diferente? Não só pela complexidade, não só pela talvez dificuldade, mas pelo todo, pela população atendida, pelas melhorias que foram feitas. Qual que seria a queridinha do Eric? Rapaz, agora você me pegou, hein? Durante não tem problema concordar comigo também, durante a formação. Essa torcida aqui. Durante... É que você já tem muitas áreas ao longo da sua vida. Esse eu acho que é um ponto, né? Assim, durante a formulação da sua pergunta, na minha cabeça assim, passou um filme bem rápido de vários lugares que eu tive o privilégio de ter a regularização. Puxa, eu poderia destacar alguns aqui, tá, Sidney? Mas, assim, existiram alguns momentos durante a pandemia, né? A pandemia foi que a gente vivia aí um estado de calamidade. E a atividade não parou? Então, a gente tinha aqui no estado de São Paulo, na época, momentos... A atividade não parou, né? Esse período foi pela Cidade Legal. Pela Cidade Legal. Nós tivemos situações que nós tínhamos um monitoramento... das regiões, das condições sanitárias de cada região do estado. Então, às vezes você tinha uma condição melhor na região de Ribeirão Preto, pior na região da Baixada Santista. Enfim, você tinha momentos em que você podia trabalhar, então a gente não parou em momento algum, né? Tomando todas as cautelas, graças a Deus, não tivemos nenhum problema sério, né, dos nossos profissionais, das nossas equipes. Mas, assim, tiveram alguns momentos... que eu lembro com muito carinho, né, e agora fazendo essa reflexão, eu nunca tinha ouvido falar do município de Serrana. Eu acho que poucas pessoas naquele momento tinham ouvido falar de Serrana. Serrana é um município na região de Ribeirão Preto, que foi o primeiro município do estado de São Paulo a ter a vacinação de seus moradores, né? Foi escolhido pelo Instituto Butantan para receber a vacina, eu acho que era Coronavac, né? Imagino. Na época, né? Foi o primeiro município. E eu não conhecia Serrana. Nunca, para ser bem honesto, é muito próximo de Ribeirão, né? E aquela região, logo depois da vacinação, o que aconteceu? E aí, a questão da ciência, né? O negócio da ciência é um negócio muito forte. Você teve uma queda substancial na população de Serrana de casos de Covid depois da vacinação. Caiu. Então as pessoas começaram a ser imunizadas e a doença começou ali a deixar de ser um problema. Então as de coisas, apavorar de fato. De apavorar assim. e as famílias começaram a voltar a ter atividade profissional, atividade comercial, etc. e tal. Então, o decreto, na época, permitia que nós fizéssemos trabalhos externos em lugares com uma característica determinada, por conta de falta de leito, tinha toda aquela normativa da época. E Serrana, por ter sido pioneira nessa época da vacinação, tinha números muito baixos, porque as pessoas não ficavam mais doentes. Então, o que eu fazia na época? Eu tinha um orçamento para a região de Ribeirão, né? Só que a região de Ribeirão ainda tinha índices muito altos em várias cidades por não ter a vacinação, né? E Serrana lá embaixo. Então, todo o recurso que eu tinha à época para investir numa região toda de diversos municípios, eu concentrava em Serrana.
Porque a atividade ela requer esse corpo a corpo, né? Esse Exato. contato direto com o cidadão. A gente tinha essa necessidade, né, do investimento, né? Não parou. A gente tinha esse recurso e abriu uma janela de oportunidade de fazer investimento em Serrana. Opa, Serrana. Então, o prefeito de Serrana, na época, soube muito bem aproveitar essa oportunidade. E eu me lembro que a primeira vez que eu estive na cidade, e nós fizemos a entrega do título para a família contemplada, a pessoa, muito feliz, muito emocionada, agradecendo, falou, puxa, é uma pena, porque era o sonho da vida do meu marido, era uma mulher, né, da vida do meu marido, e meu marido infelizmente faleceu. Nossa. E aquilo marcou, entendeu? Aquilo ficou na memória. Então, assim, essas histórias, né, que eu vivenciei, foram muitas, tá? Assim, muitas mesmo, marcam o nosso coração. Então, essa de Serrana é uma, na minha cidade de Sorocaba, no Jardim Humberto de Campos, que é um lugar que eu conheço desde... Não podia faltar Sorocaba, hein? Não posso deixar de falar, no Jardim Humberto de Campos, foi bastante emocionante poder... promover a regularização, porque era uma área, hoje é uma área central da cidade de Sorocaba, é próximo a shoppings, tem escola, tem toda uma infraestrutura, tem toda uma história, e existia uma cobrança muito grande, e é aquela coisa, né? Pô, o rapaz da regularização é de Sorocaba, eu vejo regularizar o estado inteiro, mas aqui não faz, sabe aquela coisa? Então, assim... Terra de ferreiro, espeto de pau. Terra de ferreiro, espeto de pau. Então, poder fazer parte da história da regularização de núcleos que eu conheci desde criança, né? E aí, não só o local, mas as famílias, enfim, pessoas que eu sabia o nome e sobrenome, e isso tem muito do interior, né? A gente saber nome e sobrenome das famílias. Foi muito bacana. E aqui em São Paulo, essas experiências, né? E aí eu falo, região de Mananciais foi uma delas, Heliópolis foi uma outra delas que também falava, Heliópolis ninguém regulariza. E a gente teve a oportunidade de regularizar e tem regularizado lá. Esse trabalho em Heliópolis continua. E trabalho em Heliópolis continua, a gente continua trabalhando. Heliópolis é um negócio gigantesco. É uma cidade, né? É uma cidade. Em né? termos de população, né? E eu falo, ali tem mais de 1 milhão de metros quadrados, mais de 200 mil habitantes, só Heliópolis. 200 mil habitantes. Quando a gente foi iniciar o trabalho lá em Heliópolis, e essa eu me lembro bem, a gente tinha dificuldade de entrar em Heliópolis, né, para poder fazer o nosso trabalho. E aí eu tive que conversar com muitas lideranças, mas muitas lideranças, para poder demonstrar que o trabalho era um trabalho sério, um trabalho que teria começo, meio e fim. E nessa entrega, na primeira entrega de Heliópolis, o Corregedor Nacional de Justiça, na época o ministro Luiz Felipe Salomão, quando soube da regularização de um perímetro pequeno de Heliópolis, pediu para o prefeito Ricardo Nunes para vir fazer entrega, pediu para participar da entrega e veio fazer entrega com a gente aqui. Então é algo marcante nessa trajetória e eu tenho certeza que muitas outras ainda virão aí muito em breve. Muito bom. Você comentou agora sobre o ministro e tudo mais. Órgãos regularizadores saiu. Eles costumam também se envolver, eles cobram, por exemplo, o Ministério Público, Tribunal de Contas. Existe uma cobrança também para que essa atividade ela aconteça de fato? Com certeza. O Ministério Público, e aqui eu posso falar do Estado de São Paulo de uma forma em geral, ao longo dos anos tem promovido, né, ações civis públicas contra os municípios, e tem obtido êxito nessas ações, obrigando os municípios a promoverem a regularização fundiária, né? Então, sim, com certeza, o Ministério Público é um desses órgãos. Defensoria Pública, a mesma coisa, tem promovido ações que façam com que o município promova essa regularização. E o Tribunal de Contas, de um tempo para cá, tá? E aí eu falo tanto de Estado quanto o Tribunal de Contas do município de São Paulo, começou a colocar esse assunto numa pauta mais agressiva, no bom sentido da palavra. Porque a princípio seria a função principal verificar a questão dos contratos, mas isso. Eu entendo que por ter alguns entusiastas, né, que realmente vibram com essa atividade, eles acabam se envolvendo um pouco mais. Então isso acontece? O que o Ministério Público de Contas e os conselheiros do Tribunal de Contas têm entendido é que o prefeito que não promove a regularização fundiária
mesmo recebendo recomendações, tem feito de forma deliberada a abertura e de uma forma geral tem feito renúncia fiscal. Nossa! Então, essa atenção, e aqui fica o alerta para os prefeitos aí que têm nos ouvido, né? Aqui através do nosso podcast, é que fiquem atentos, né? Que façam a regularização fundiária, que além da questão do governo do estado de São Paulo, que é um programa super importante e que serve de apoio para os municípios, mas que também tenha uma política pública municipal que reserve uma parte do seu orçamento municipal para fazer esse investimento, porque eu tenho certeza... Porque o nome é esse, né? É investimento. É investimento porque ele retorna depois para os cofres públicos. Além da dignidade, né, do cidadão, além dessa questão de cidadania propriamente dita, esse investimento ele retorna depois para os cofres públicos, quer seja, como eu disse, numa transação imobiliária. Uma transação imobiliária, na compra de um material que você fomenta o comércio local, enfim. Isso eu imagino até que as pessoas, no momento que ele tem ali o título da propriedade dele, eu acho que ele até se empolga em fazer melhorias. Aumenta a autoestima. Assim, a autoestima do cidadão ela cresce, ela aumenta. Isso aqui é meu, isso aqui está aqui no meu nome. Né? Ele consegue crédito bancário. A Caixa Econômica Federal e outros bancos oferecem créditos bancários justamente para se fazer melhorias habitacionais. Então, às vezes, o cara quer fazer uma reforma no telhado, o cara quer fazer uma pintura, quer trocar um revestimento da casa. E isso é muito bacana, isso é muito importante, porque ele vai valorizar o imóvel que é dele, ele tem prazer de fazer. E nós, brasileiros, e aqui... todos nós, né? Eu falo que São Paulo sintetiza bem isso, a cidade de São Paulo sintetiza bem isso porque recebe gente do mundo inteiro, né? A gente gosta de receber os amigos na nossa casa, a gente gosta de fazer um churrasquinho no final de semana e gosta de estar com a casa bem arrumada, né? E isso vale para todas as classes sociais. Então é bacana, viu? Poder de alguma forma contribuir para que essas famílias realizem esses sonhos e tenham essa autoestima resgatada. Nossa, me veio assim uma memória afetiva assim muito forte. Agora você falando. Porque quando eu tinha 18 anos, eu fazia, né, um curso pré-militar. Até então, a minha ideia era seguir carreira militar, acabei indo por outro caminho, fiz escola de marinha mercante. Mas eu me lembro que provavelmente era numa quarta-feira, porque até então eu estudava terça e quinta de 7 da manhã às 21 e segunda, quarta e sexta de 13 às 21. E foi um pouquinho antes do almoço, isso é muito claro para mim. Eu conversando com a minha mãe, me preparando para ir para o curso, e eu conversava pensando assim, mãe, será que vai dar certo? Será que um dia eu vou conseguir comprar um apartamento como esse aqui? Será que eu vou ter um dia a minha casa? E olha que eu não estou falando de um local de luxo, era um apartamento em Olaria, né, lá no Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, ele fica ali entre o Morro do Alemão, Complexo do Alemão, e a Vila Cruzeiro, que são 2 pontos, né, que, infelizmente, a criminalidade vem crescendo cada vez mais. E o meu primeiro sonho, enquanto eu me preparava ali, enquanto eu planejava meu futuro, era ter a minha casa, né? Então, realmente, deve ser algo muito, muito, muito bom para uma pessoa que morou por anos ali, ele ter o reconhecimento de que aquele imóvel é dele, né? Não, e olha, você rememorando, né, esses momentos da sua vida, né? Não tem a menor dúvida que, como você, milhões de brasileiros têm esse sonho, têm essa expectativa de vida. Acho que se fizer qualquer pesquisa agora, sair aqui na rua e a gente sair perguntando, você pode ter certeza que o maior sonho é ter a casa própria, o sonho da casa própria, com o documento de propriedade em mãos, né? E isso vale para todas as, que nem você falou, não importa se a casa é simples, é mais modesta, você tem esse ou aquele problema, mas você saber que aquilo é seu, está no seu nome, que é sua casa, isso traz para o cidadão uma autoestima assim, muito grande. Bem, e aí, diante disso tudo, qual é a visão que você tem para o futuro? Em termos de regularização fundiária, não só olhando para o município, para o estado de São Paulo,
mas para o país. Como é que você enxerga essa atividade e os benefícios? Como isso vem evoluindo, né, Fiquei até meio sem palavras, né? Para todos os estados da federação, né? Porque é algo que fica muito claro e evidente depois desse nosso bate-papo aqui, né? Altamente esclarecedor. Eu tenho certeza que depois de assistir a um vídeo como esse, muitas pessoas vão se interessar cada vez mais e mais, talvez até buscar trabalhar, né? Porque é algo muito nobre você contribuir, né, para algo tão grandioso na vida das pessoas. Então, como é que você enxerga, né, o futuro? As prefeituras, elas estão... Você percebe que existe uma clareza da necessidade de cada vez mais se investir nessa atividade? Eu acho que sim, Sidney. É difícil a gente falar em termos Brasil, né? Porque o nosso país é um país aí de dimensões continentais e cada região do nosso Brasil tem a sua realidade própria. Mas falando do estado de São Paulo, né? De uma forma geral, esses 645 municípios que a gente conhece, eu posso dizer assim com toda certeza, hoje todo gestor público tem a dimensão da importância da promoção da regularização fundiária, do investimento em regularização fundiária. O prefeito municipal que não tivesse olhar, que não tivesse atenção, que não tivesse carinho com essa população, vai ter problemas na gestão dele. Então, fica aqui, não estou falando nem de Tribunal de Contas, não estou nem falando de Ministério Público, nada. Estou falando assim de gestão mesmo. Né? Precisa ter essa sensibilidade. Ter essa sensibilidade, saber. É lógico, puxa, dá para fazer tudo de uma hora para outra? Não dá. A gente tem essa consciência, mas reservar uma parte do orçamento municipal, ir atrás de convênios com o governo do estado, com o governo federal, enfim, todas as portas que forem possíveis de serem abertas, esse gestor municipal ir buscar essas parcerias para que se possa trazer esse atendimento. E o que eu torço, e aí é uma torcida minha como cidadão, tá? É que a gente tenha aí num médio prazo, não é nem num curto, nem num longo, mas num médio prazo, a maior parte desses problemas, que são muitos hoje, sanados. 100%, dificilmente, um dia a gente vai ter 100% tudo resolvido, mas a gente tem alguns municípios... Até que você resolve de um lado, surgem novos problemas, infelizmente. Exato, mas assim, a gente tem alguns municípios no nosso estado de São Paulo, vou citar aqui o exemplo de Araraquara, que é uma cidade de um porte médio, que hoje já não tem mais nenhum núcleo irregular na cidade. Né? Nenhum. Araraquara hoje não tem mais nenhum núcleo. Juraria hoje aqui que isso é algo impossível em nosso país. Alguns municípios do nosso estado, alguns, tá? Não são, eu estou citando Araraquara, claro. Que veio na minha cabeça agora, que isso eu tenho certeza absoluta, tá? Não tem mais nenhum núcleo irregular. E isso se deve a um trabalho de promoção de regularização das áreas irregulares, mas também a outra ponta, né? Que também é fundamental e tem que ser dada a devida atenção também, que é não permitir que novas irregularidades sejam cometidas, né? Quer seja por loteamentos clandestinos, quer seja por invasões, enfim, da forma com que seja. Então, você tem que trabalhar nessas duas pontas, regularizando uma realidade já existente e não permitindo que essa situação volte a acontecer, senão a gente vai ficar enxugando gelo pro resto da vida. Então o meu desejo, a minha vontade é que no médio prazo aí a gente consiga sanar aí grande parte dessas irregularidades e que os gestores tenham essa consciência e façam esse investimento, tanto na regularização quanto na fiscalização, para que novas áreas não tenham esse problema que a gente enfrenta hoje. Maravilha. E assim, você, com toda a sua experiência, você já consegue detectar o que poderia ser feito para agilizar um processo hoje, que muitas vezes ele leva meses ou até anos, né? O que você enxerga que poderia ser aplicado para que esse processo ele fosse mais curto, né? Que toda essa emoção que se vive na entrega de um título, ela pudesse acontecer com mais agilidade? Se nós tivéssemos um investimento maior hoje
em tecnologias, em ferramentas que proporcionassem uma gestão mais ágil dos procedimentos que a lei exige, talvez a gente encurtasse esse prazo. Hoje um processo de regularização fundiária bem feito, começo, meio e fim. E quando eu falo fim, eu falo matrícula na mão entregue na mão do cidadão. A gente fala de 1 ano e meio a 2 anos. Um processo bastante... Bem trabalhados, né? O que parece ser muito, né? Que eu falo assim, 1 ano e meio, 2 anos, parece ser muito. Mas a lei, ela exige, em alguns momentos, alguns prazos legais que não tem como a gente pular, né? Então, por exemplo, eu preciso promover a notificação de todos os confrontantes da área que eu estou regularizando. Eu faço a busca fundiária das matrículas internas e ao entorno do núcleo que eu estou regularizando. Quando eu faço esse estudo, eu tenho que notificar todos esses proprietários de imóveis internos e externos. Eu tenho que dar um prazo para esse cidadão de 30 dias para que ele eventualmente apresente alguma impugnação. Você não tem como cortar caminho. Não tem. É aquela velha história. Não adianta colocar 9 mulheres e pedir para que ela gere uma criança em 1 mês. Não tem como. É impossível. Não tem jeito. Então, assim, quando eu consigo finalizar o processo, antes de eu mandar para o cartório, eu tenho que fazer uma publicação no Diário Oficial do município de todas as pessoas que vão ser contempladas com a matrícula, antes de eu mandar para o cartório. E eu tenho que aguardar um prazo de 30 dias para uma eventual impugnação. Quer dizer, só nesses 2 procedimentos, eu estou falando aí de 60 dias, 2 meses. Tá? Então, assim, tem coisas dentro de um processo que... Você precisa respeitar os prazos. Não tem outro caminho. Não tem como eu pular. Porque se eu faço algo diferente disso, eu posso estar incorrendo em alguma nulidade processual e isso pode contaminar todo o nosso processo administrativo, que não é desejável para ninguém. Isso vai atrasar ainda mais o processo se eu seguir o rito que a lei exige que eu siga. Interessante. Bem, é o tempo, né? É o tempo. Não tem como. A gente tem que respeitar esses prazos legais e fazer com que sendo cumprido no dia subsequente ao vencimento do prazo, não havendo nenhum questionamento, não havendo nada, a gente já faça com que esse processo caminhe, com que esse processo tenha o seu andamento regular, processual normal. Infelizmente, a gente está chegando perto do nosso fim. Seria prazeroso demais continuar conversando aqui com você, porque percebo que são muitas as informações. Está sendo um bate-papo que vai elucidar demais as pessoas que não sabem o que é regularização fundiária. Aí eu te pergunto, tem algo que a gente não abordou que você gostaria de comentar aqui sobre regularização? Porque senão o que eu vou te pedir é que na sequência, e se sim, da mesma forma, você mande uma mensagem para o cidadão, aquele cidadão que ainda tem um pouquinho de desconfiança, que precisa realmente entender. Vou até manda o link para ele, falar para ele seguir, porque a partir desse papo de hoje eu tenho certeza que vai ficar muito claro para ele o que é e os benefícios que vai trazer para a vida, não só dele, né, mas da família, todo o seu entorno. Então tem alguma coisa assim que a gente esqueceu, passou despercebido? Senão eu vou precisar que você mande essa mensagem pro nosso telespectador, olha. Legal. Não, sim, na verdade, assim, acho que a gente conseguiu de uma forma bastante sintética, né, resumir bastante. Exato, porque é um tema vasto, que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, um tema que para mim em especial, e tenho certeza que para você também é um tema apaixonante, mas eu acredito que de uma forma bastante sintética a gente conseguiu resumir bem, né, as principais informações para quem nos assiste, mas eu quero deixar uma mensagem especial, uma mensagem de agradecimento, primeiro ao nosso prefeito Ricardo Nunes, por ter esse entendimento da importância dessa política pública da cidade de São Paulo, e tem cada vez mais feito esse investimento, a Câmara de Vereadores da cidade, ao secretário municipal Sidney Cruz, que tem cobrado toda a equipe de uma forma muito categórica no cumprimento dessas metas, aos servidores públicos municipais que entenderam
a necessidade de mudanças de procedimentos que eram feitos no passado para que a gente tivesse os resultados que a gente tem hoje. Então, melhorou muito esse entendimento, esse relacionamento aos oficiais de registro de imóveis, aos nossos prestadores, que são peças essenciais. E eu falo isso em todas as reuniões, eu não faço distinção, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo remando junto na mesma direção com um objetivo único, né? Então é fundamental que a gente tenha essa sinergia para atingir esse nosso objetivo. E para o cidadão que vai ser beneficiado com o nosso trabalho, que receba bem os nossos profissionais sempre estarão devidamente identificados com colete, com crachá. Lembrando que não tem cobrança, não tem custo nenhum, ninguém tem que pagar absolutamente um centavo para ninguém. Todo investimento é feito pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, cidadão que está nos assistindo, não pague nenhum centavo, porque esse trabalho é um trabalho com os recursos públicos municipais. Receba bem o nosso cadastrador, passe para ele as informações e não fique para trás. Não perca essa oportunidade de receber o seu título de propriedade totalmente gratuito e ter essa dignidade que eu tenho certeza que eles buscam há muitos anos. E agradecer, sim, pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo, parabenizar mais uma vez a Bonin pela iniciativa aqui de criar esse espaço, né, desse bate-papo. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai chegar aí em todos os rincões aí do nosso estado, da nossa cidade. Eu tô com a meta de que a gente ultrapasse aí os nossos, por enquanto, 52 mil views no nosso texto aí. Olha, eu vou ousar dizer que eu acho que vai passar, hein? Eric, eu que agradeço pela sua disponibilidade, por poder passar tanto conhecimento, tanta clareza, mostrar algo tão importante, né, para a nossa população, esse trabalho que é feito, né, pela prefeitura e secretários, diretores, coordenadores, por toda a equipe. Realmente é um trabalho que não é um trabalho de uma pessoa, né? É o trabalho de todo um grupo. É um trabalho que realmente requer muito empenho e muita vontade para que ele aconteça, porque não é simples, né? Como você mesmo falou. Ele leva de um ano e meio a 2 anos, um título, né? E vocês já estão entregando aí 20 mil e ainda tem mais 28 mil nos cartórios finalizados. Então é um trabalho sensacional que eu tenho que realmente parabenizar você, toda a sua equipe e a todos os envolvidos nesse processo. Queria aqui deixar com você aqui, ó, um agradecimento. Poxa, um pequeno kit lá da empresa, com uma mochilinha boa para ir à praia. Tem alguns souvenirs aí. Obrigado, que são sempre muito úteis. A gente sempre pensa em coisas que realmente a gente vai utilizar, né? Vou abrir aqui. Opa, então mostra aí. Vou abrir aqui para ver que tô levando para casa. Olha só. Que bacana. E funciona, hein? Funciona. Olha que bacana. Ela mantém, tem a temperatura aí em cima. Você pode usar aí o gelinho, pode usar um chá. Que legal. Muito obrigado, sim. Muito obrigado a você, toda a equipe, pelo carinho. Isso só demonstra aí Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Tudo bem, você vai acabar virando quase que um garoto propaganda, né? Porque tem... O que pra gente é muito bom. Ter um... Obrigado mesmo, gente. Esse carinho aí, podem ter certeza, ó. Pode ter certeza que... São simples objetos, mas todos realmente pensados e entregues com muito carinho e espero que você faça realmente um uso. Vai ser duro. Aqui vai ter minha filha, meu filho, um vai querer um, vai querer o outro. Tenho certeza que agora chegar em casa, eu vou ter que dividir com eles. Muito obrigado. Esse é um bom problema. Com certeza, muito obrigado. Bem, pessoal... infelizmente, eu digo infelizmente porque esse bate-papo de hoje foi realmente muito bom, muito maravilhoso. Eu acho que trouxe informação demais, né, para quem tinha dúvida ou para quem nem conhecia a atividade de regularização fundiária. Então, o Eric Vieira, né, nosso coordenador no município de São Paulo, esteve aqui conosco para poder realmente tirar um monte de dúvidas e trazer esse tanto de informações. Bem, chegamos ao fim. Eu vou pedir para que você que está nos assistindo siga-nos no YouTube,
marca lá aquele sininho lá de notificações, né, para que você seja sempre notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Também tem a nossa página no Instagram, né? Tem a nossa página no LinkedIn, onde além de todas as notícias, além de toda a informação que a gente coloca a respeito de diversos temas na área de engenharia, também publicamos muitas oportunidades, seja ela de trabalho, seja ela de evolução profissional. Então, conto com vocês e até a próxima.